para que nós possamos receber o recado do Senhor, não aquilo que queremos ouvir, meu Deus, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco. A autoridade já está com o teu servo, o poder do Senhor é sobre a vida dele, então que ele transmita a nós, Senhor, aquilo que realmente o Senhor, meu Deus, quer falar com a igreja. Assim oramos, em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Versículo 20 ao versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 26. Amém? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Meus irmãos, essas palavras do apóstolo Paulo são palavras profundas e ricas para a nossa meditação. E alguns meses atrás, algumas semanas atrás, nós aqui estávamos na escola bíblica dominical escola bíblica, né, porque é na sexta-feira. Mas até mencionava aos irmãos que nós aprendemos, foi nos passado assim e é nos ensinado assim, e procurei entender e de certa forma não está errado. Nós aprendemos que nós, como servos de Deus, nós temos 3 inimigos, 3 adversários que combatem contra a nossa alma. Isso não está errado, e nós vamos, através da Bíblia, entender isso. Nós temos o mundo como um dos nossos inimigos, porque o apóstolo João diz: não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não é e não são as coisas criadas, não se trata da natureza. Não significa que o crente não possa desfrutar daquilo que Deus criou. O mundo ficou sujeito à vaidade por causa do pecado, mas a natureza foi Deus que criou. E tudo aquilo que Deus criou, Deus viu que era bom.
Então não há problema nenhum. A Bíblia não está falando do cosmos. Quando a Bíblia cita mundo, ela está falando de um sistema que é governado por Satanás. Quando nós falamos que o crente, ele não ouve música do mundo, e às vezes as pessoas perguntam, mas toda música é do mundo, não. Músicas do mundo são aquelas que fazem apologia ao pecado. Músicas do mundo são aquelas que exprimem palavras torpes. São aquelas que falam de assuntos que vão contra os ensinamentos e aos princípios que Deus estabeleceu, porque Deus é santo. E se Deus é santo, meus irmãos, nós não temos que colocar porcaria na nossa casa, nos nossos ouvidos. Já basta aquilo que a gente ouve sem querer. Porque muitas vezes nós gravamos música porque nós ouvimos de pessoas que passam na rua, tocam no nosso vizinho, nós não temos na nossa casa, e mesmo assim a gente fica aquilo na cabeça. Mas não é porque nós temos na nossa casa, e não devemos ter. Porque as coisas do mundo, nesse sistema que é governado por Satanás, onde a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, não é o planeta Terra, mas é esse sistema organizado por Satanás, e o crente não tem que fazer parte dele. Amém? Então o mundo, ele é um inimigo nosso, mas nós também aprendemos que nós temos a carne como nosso inimigo, o nosso eu, e não dá para saber qual é pior, mas nós temos uma nossa luta interior, que é lutar contra nós mesmos. E essa luta não é fácil, meus irmãos, porque sacrificar, crucificar o próprio eu é algo difícil, mas é necessário. Nós não podemos deixar a nossa vaidade, o nosso ego nos vencer. Nós não podemos permitir que as nossas vontades, que os nossos desejos, e o crente ele não é isento de desejo, todo crente tem desejo, mas ele tem que se controlar. Todo crente tem que ter a temperança, o domínio próprio, por isso que o fruto do Espírito é temperança, é domínio próprio. O crente tem que ser temperado, porque se ele não for temperado, ele é dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades, e nós somos seres humanos. Nós somos carne, nós não escondemos de ninguém isso, nós não somos anjo. Nós somos carne e osso. E é por esta razão que nós devemos vencer a nossa carne todos os dias, vencer o nosso eu todos os dias. E é o inimigo que combate contra as nossas almas. E nós também aprendemos que nós temos o diabo como nosso inimigo. E a Bíblia diz que a arma que o crente tem para vencer ao diabo é resistir ao diabo. E a Bíblia diz então que Satanás vai investir contra os crentes. Mas o apóstolo Pedro diz: para nós sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. No qual resistir firmes na fé. Então a Bíblia, meus irmãos, ela diz: resisti, pois, ao diabo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existem circunstâncias, meus irmãos, onde a Bíblia fala da nossa carne, que nós temos que fugir. A nossa carne é mais perigosa do que o diabo. Porque a Bíblia diz: fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir da aparência do mal. Mas ela nos ensina a encarar o diabo, mas não a nossa carne. Nós não somos ensinados por Deus a desafiar a nossa natureza. Porque se nós desafiarmos a nossa natureza, nós fracassamos, nós pecamos. Então nós não podemos desafiar a nossa natureza. Aquilo que a Bíblia, através dos seus santos profetas, através dos apóstolos, através de Cristo nos ensina, é que nós devemos fugir. Porque a nossa carne, a Bíblia diz: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela tem limitações, e nós não somos ensinados por Deus a desafiá-la. Mas a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina que quando nos for ofertado, quando for nos colocado um prato oferecido por Satanás, nós temos autoridade e poder para renunciar. Nós temos autoridade e poder para dizer, não quero. Nós temos autoridade para dizer que nós não vamos pecar contra o nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele vem falar de algo que está acima do esforço do crente. O apóstolo Paulo vem nos apresentar que existe algo que está acima da nossa força. Porque Paulo foi um homem que combateu o bom combate. Paulo foi um homem, ao ser resgatado do judaísmo, ele venceu o mundo. Ele venceu a sua própria carne. E ele venceu Satanás. Mas a história nos mostra que ele, após suportar e vencer todos esses inimigos, Paulo, ao escrever a Timóteo, ele já tinha ali a consciência e a certeza, uma expectativa de que ele morreria. Paulo tinha uma expectativa de que a sua sentença já estava decretada. Paulo sabia, por causa da perseguição levantada contra os cristãos, ele sabia que os seus dias estavam se acabando. Mas, mesmo ele sendo decapitado, mesmo sendo morto pelo imperador, Paulo, antes de morrer, ao escrever esta carta, ele estava ali se dirigindo aos coríntios, ensinando a respeito da ressurreição de Cristo. Paulo expôs a sua vida, assim como nós, como crentes, meus irmãos. Paulo se expôs. Paulo se colocou à disposição de Cristo, porque tinha em mente uma certeza e uma esperança. Paulo carregava, assim como nós, uma dívida que nós herdamos. Uma dívida que nós carregamos. E a Bíblia diz que essa dívida era impossível nós pagarmos por ela. Não adiantava indulgências, não adiantava vender todas as propriedades e entregar, não. Dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas não seriam capazes de pagar por essa dívida. E essa dívida, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que ela, para nós, era impagável. Mas houve alguém do qual nós estamos em sua presença. Alguém que, quando se manifestou a esse mundo, ele veio para pagar essa dívida por nós. Ele veio para liquidar essa dívida por nós. E a palavra do Senhor diz que ele foi feito as primícias daqueles que dormem. A certeza, a esperança do crente, a certeza do apóstolo Paulo, ao se expor por causa do amor a Cristo, era esta certeza. Era a certeza
de que aquele que ele estava adorando, aquele que ele estava servindo, aquele que estava diante dele, era alguém que estava vivo. Aquele que um dia foi morto, aquele que um dia foi crucificado, aquele que um dia foi colocado num túmulo escavado, onde uma pedra estava ali diante dele. Mas a palavra do Senhor diz que pelo domingo, de manhã, bem de madrugada, quando aquelas mulheres, sem expectativa, sem certeza, sem esperança, porque a expectativa daquelas mulheres não era encontrar Jesus vivo. A expectativa daquelas mulheres era cumprir um rito, um ritual, um costume de ir ungir o corpo de quem morre. E aquelas mulheres vão pelo caminho se perguntando: nós estamos indo lá, mas quem vai remover para nós aquela pedra que está no meio do caminho? Há uma pedra que foi colocada lá, e mesmo assim elas foram, sem acompanhantes masculinos, sem homens acompanhando, elas vão. E quando elas chegam diante do sepulcro, elas já encontram a pedra removida. E quando elas chegam ali, um anjo, um varão estava ali dizendo: olha quem vocês estão procurando. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Agora voltem, vão para a Galileia e diga para os outros, para os discípulos, que ele vive e espera por eles. Paulo, meus irmãos, não foi testemunha desse evento, mas passado alguns anos, Paulo estava indo no caminho de Damasco, ainda respirando perseguição contra os irmãos, após a morte, apedrejamento de Estevão. Ele estava indo com ordens para perseguir os cristãos, para perseguir os crentes. E a palavra do Senhor, ela diz que de repente ele ouve uma voz do céu, uma luz brilha diante dos seus olhos. E uma voz do céu lhe diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele olha para o céu, mas peraí, não estou entendendo quem está falando comigo. Saulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, ele fica cego, sem ver a luz. Paulo, ele naquele dia teve um encontro com Cristo ressurreto. E a partir daquele momento, aquele que perseguia o povo de Deus, passou a ser perseguido porque pregava a ressurreição dos mortos. O que levou Paulo à morte não foi disputar contra o judaísmo somente. O que levou Paulo a ser perseguido foi exatamente ensinar que havia ressurreição de mortos. Paulo arriscou a sua vida para dizer que aquele que quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Paulo arriscou a sua vida para defender que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e não morre. E quando ele escreve esta carta, terminando já esta primeira carta, que fora direcionado para solucionar tantos problemas naquela igreja, Paulo termina com esse bálsamo, com esta expectativa de esperança para a igreja de Corinto. Paulo lança para os irmãos esta esperança, dizendo que assim como a morte, que é uma tragédia, assim como a morte que entristece a qualquer um, e não importa a idade, nós não concordamos com ela, nós não aceitamos a morte. Não. É inaceitável, meus irmãos, porque nós não fomos criados para morrer. É inaceitável porque quando Deus cria o homem, Deus não colocou nele um limite de vida. Mas a Bíblia diz, por causa da atitude de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas Deus, para trazer a solução também, Ele diz que a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, nós morremos em consequência do pecado de Adão. Mas
Todos nós também, meus irmãos, seremos vivificados por causa de Cristo. Cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, porque Ele é as primícias. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é o primeiro. E Ele diz: depois, os que são de Cristo na sua vinda. Ah, meus irmãos, tem tanto crente esperando por esse momento, pelo soar da última trombeta. Tem tantos santos, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, os cristãos perseguidos, primitivos, os cristãos dos nossos dias. A Bíblia diz, meus irmãos, que a trombeta vai soar e aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que partiram com Jesus, eles vão ressuscitar. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. Porque nós, como servos de Deus, nós não dramatizamos as coisas. Não. Porque Paulo poderia muito bem dizer aos que estão mortos, mas não, Paulo diz aos que dormem. Não é sono da alma não, meus irmãos. Não é sono da alma não. Quem morre está consciente. Não é sono não. A Bíblia não ensina sono da alma. Não é sono da alma. Não estão no lugar de purificação. Não é purgatório. Ou estão no paraíso com Cristo, ou estão no Hades, no inferno. Mas nós vamos falar para crente, meus irmãos. Na vinda de Cristo, aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar. Aqueles que estão em Cristo. E Paulo tinha uma esperança, ele não viveu. E é por isso, meus irmãos, o crente, ainda que ele não viva, ele tem que viver crendo. Porque quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz: e nós os que estivermos vivos. Ele não viveu para isso. Mas, irmão, eu não cometo nenhum equívoco para dizer que nós somos a geração do arrebatamento. Eu posso até morrer e Jesus não arrebatar a igreja. Mas eu não vou deixar de pregar isso, não. Porque Paulo pregava. Eu posso até morrer e Jesus não arrebatar a igreja, mas eu não arredo o pé para dizer que eu vou ser arrebatado por Jesus. Porque Paulo vivia assim, meus irmãos. Paulo vivia assim. Paulo tinha essa esperança no coração. Esse Paulo, há 2000 anos atrás, pregava isso. Por que eu, 2000 anos depois, se a Bíblia diz que a nossa salvação está agora muito mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé, se ele podia dizer, imagina nós. Se ele podia declarar isso, imagina nós. Jesus está próximo de voltar, meus irmãos. Nós estamos aqui esperando Jesus voltar. E nós teremos esta esperança, meus irmãos. Porque eu creio, eu não vou provar a morte, não. Eu posso até morrer essa noite, mas eu vou morrer com a expectativa de que Cristo vai voltar e eu vou ter o meu corpo transformado. Incorruptível. A encontrar com o Senhor nos ares. Esta esperança que eu carrego, meus irmãos, e sei que os irmãos também carregam, de que o último inimigo
Porque esse aqui, meus irmãos, a briga não é para nós, não. Essa briga aqui não é para nós, a briga contra a morte não é para nós, mas Jesus, ele veio e quando ele ressuscitou, ele disse: e eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Essa não está sob o nosso controle, mas está nas mãos de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque quando ele foi no inferno, ele pegou o cativeiro que estava lá no Hades e ele colocou lá no paraíso. Ele foi até as cadeias da morte e ele disse: me dá esse negócio para cá, isso agora me pertence, está nas minhas mãos. Ele aniquilou a morte, meus irmãos. Ele aniquilou a morte. A primícia dos que dormem está vivo. E vivo para todo sempre. Todos os inimigos de Deus já caíram por terra. Mas esse aqui, meus irmãos, espera aí. Deus está dando tempo para a morte. Mas vai chegar o tempo, meus irmãos, que ela vai ser aniquilada. Vai chegar o dia que ela vai ser aniquilada. Por isso, irmãos, o crente não morre. Não. Até vou concordar com quem diz que quem tem promessa não morre. Eu concordo, irmão. Quem tem promessa dorme. Amém? É para outras coisas não, mas eu abro uma exceção aqui agora, irmão Cristiano. Posso, né? Aqui eu vou abrir uma exceção, porque eu não concordo com essa frase não, meus irmãos, mas aqui eu vou concordar. Promessa de Deus não vai morrer, não, mas o crente morreu, não, meu irmão, morreu não, está dormindo, Jesus vai despertar ele. Jesus vai despertar ele, porque essa promessa aqui não morre na vida do crente, não. E é isso que nós estamos aguardando, igreja. É isso que nós estamos esperando. E Deus vai cumprir na nossa vida. Lute contra o mundo, contra a sua carne, contra o diabo. Mas não fica com medo da morte, não. Jesus já venceu ela. Amém? Jesus já venceu a morte. Essa luta é de Jesus e Ele já venceu por nós. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.